Sigo agora com outro tema aqui, a Feira Nacional da Reforma Agrária, organizada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que terminou neste domingo em São Paulo, contou com a presença de vários integrantes do governo. Além de ministros do presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin também participou do evento. Alckmin foi bem recebido pelo público e tirou fotos com simpatizantes. Ele foi, inclusive, chamado por um dos apoiadores de Alckmin, guerreiro do povo brasileiro. Vamos então à nossa roda de conversa e a pergunta que eu faço agora para Samantha. O ex-tucano Geraldo Alckmin já conseguiu diminuir a resistência a ele por parte de movimentos sociais como o MST? Acho que diante da manifestação na feira, a princípio sim. Eu acho que a questão do MST, a gente sabe que a necessidade de uma reforma agrária é um direito legítimo. Só que um aspecto que não é admissível juridicamente são a invasão de terras, né? O que a gente observa no atual governo é uma aproximação do MST ao governo, não é? Nós tivemos o mês de abril com uma série de invasões, mas essa aproximação, pelo menos até agora, não refletiu numa mudança de política pública a favor da reforma agrária. Eu não vi nenhum gesto ainda do atual governo no sentido de levar a efeito uma reforma agrária, o que nos causa uma certa apreensão, porque se isso não for feito, as invasões vão continuar e o governo vai ficar omisso em relação a isso. Não é? Eu acho que a gente tem, de um lado, o interesse do produtor rural, de um lado, o interesse daqueles que não têm acesso à terra, ambos interesses legítimos, mas a gente precisa saber qual é a posição do governo, o que o governo vai fazer em relação ao MST. Não é? Quais são as políticas públicas que vão ser implantadas para que efetivamente a gente tenha uma reforma agrária? Não adianta só eu dizer, eu acho muito interessante o movimento e nada fazer, porque as coisas vão continuar sem solução. Muito bem, vou agora para o Tardelli. Ô, Tardelli, eu vou falar aqui, quem te viu, quem te vê, hein? Quem te viu, quem te... Nossa, eu estava pensando exatamente nessa expressão. Quem te viu, quem te vê. Pois é. Você vê como que as coisas mudam. O Brasil, dizia do Tom Jobim, não é para principiantes, né? Não. Não é para amador. Não é Alckmin, guerreiro do povo brasileiro, cantado pelo MST. Não, esse canto, eu imaginaria, nunca ouvi, né? Eu fui à feira, eu estive lá. Esteve lá? Estive lá, passei lá. Botou o chapeuzinho do MST? Sempre, claro. E tinha muita gente, o MST doou 25 toneladas de alimentos para as comunidades vulneráveis de São Paulo. Isso representa algo que a gente não pode jamais deixar de mencionar. Foram 25 toneladas de alimentos. Havia uma feira gigantesca lá de todos os estados do Brasil, vendendo alimentos orgânicos, alimentos produzidos sem uso de agrotóxico, né? E o agrotóxico foi uma questão muito falada nos governos anteriores, a facilitação da importação de agrotóxicos, a ampliação da liberação de agrotóxicos que estavam proibidos e que foram liberados para importação e uso nas lavouras. A gente está trabalhando agora, tem uma questão grave da reserva dos Guarani Kaiowás, que é a invasão de grandes proprietários rurais de área da reserva. Acho que a questão fundiária brasileira é uma das questões, talvez a nossa questão mais complexa. Nós temos, de um lado, o grande produtor rural, a commodity, e temos, de outro lado, 30 milhões de pessoas passando fome no país que mais produz alimento no mundo. Não, essa questão, sempre eu faço um paralelo entre o MST e o Greenpeace. O Greenpeace foi uma ONG absolutamente hostilizada no mundo inteiro, ela afundava navios, os navios baleeiros. Mas foi o Greenpeace que colocou a ecologia na ordem do assunto das políticas públicas dos diversos países europeus que odiaram, e principalmente do Japão. A questão do MST é uma questão da fome nacional. Mas você acha que isso se conecta com a minha pergunta sobre o Alckmin? Porque ela também falou do MST e você também do MST. Do Alckmin... O espírito social-democrata dele foi abduzido? Eu acho assim... As falas anteriores do vice-presidente... É mais ou menos a gente ver o Zico entrando com a camisa do Vasco
certo? No clássico Vasco e Flamengo, com a camisa do Fluminense, no Fla-Flu. Não, olha só, eu não admito que você fale o Zico entrando em campo com a camisa do Vasco. Então, eu não admito. Ele é um mito para nós, flamenguistas. Você não pode falar isso. E os vascaínos gritando Zico, o guerreiro da torcida. Isso eu posso admitir. São dessas ironias que a história, no melhor sentido possível, que a história vai nos fazendo. Nós estamos vendo a história acontecer. Por isso que a gente não pode nunca escrever história com as pessoas ainda muito vivas, muito trabalhando, porque a gente vai ter sempre que atualizar o nosso livro. É quase que um Google, nós temos que atualizar diariamente, porque nós nunca sabemos quem estará onde amanhã. Isso é muito louco, isso é muito interessante. E eu não consigo uma explicação para isso, salvo alguma coisa meio psicanalítica. Mas... Tem alguma explicação política para isso, Poit? Alguém está aí já fazendo aquela frente ampla, dialogando com movimentos sociais, pensando talvez nas próximas eleições? Ou isso é genuíno, Poit? Não é que tem uma explicação política, Lu. A explicação é política. A explicação é andar conforme a maré e conforme a onda. Agora, isso, no caso do vice-presidente Geraldo Alckmin, ele é um cara bom de diálogo, tem empatia, sabe? É aqui do interior de São Paulo, ali mais pro Vale do Paraíba, em Pinda, sabe? Era muito querido no interior de São Paulo, então ele sabe dialogar, ele tem essa simplicidade no jeito de ser dele. Então, para ele conquistar esse apreço das pessoas, acredito que não seja difícil. E do lado dele ali tem até um pingo ali de legitimidade e de transparência nesse ato. Agora, eu me preocupo o que ele está trocando, né? De conquistar o apreço dessas pessoas e, ao mesmo tempo, como que fica aquele pequeno agricultor, sabe, os proprietários, o cara do interior, o capial do estado de São Paulo, os bons caráteres de Ribeirão Preto, como é que ficam essas pessoas? O Alckmin vai deixar eles de lado? Porque foram essas pessoas que acreditaram no governador Geraldo Alckmin por tanto tempo aqui em São Paulo. Essas pessoas que olhavam para ele e tinham um negócio, tem um termo no mercado financeiro que a gente fala play safe, né? Vai lá no feijão com arroz. Mas e que viam no Alckmin, olha, não é nem muito agressivo, nem muito... Por isso que até apelidaram ele na época de picolé de chuchu, porque é um cara mais tranquilão. Agora, ele está largando essas pessoas, ele não vai fazer nenhuma defesa ou nenhum comentário, ô presidente Lula, isso errou lá naquela fala, bichão, dá uma baixada aí, o pessoal também produz e tal, porque ele está arriscando muito, está deixando muita gente que estava com ele para trás. Ele está arriscando os eleitores dele, né, Poit? E aí acho que é difícil o Lula na frente, como a sua pergunta foi em relação política, ele está trocando muitas pessoas, ele vai deixar para trás por causa dessa turma nova. É tipo, seus amigos de antigamente você larga, agora os amigos que são a bola da vez, você está andando com eles, entendeu? Ô Poit, por que você colocou a coisa no termo os bons caráter de Ribeirão Preto? Você está mais fazendo esse contraponto com o MST? Não entendi direito. Não, estou fazendo esse contraponto com a fala preconceituosa, insensível e totalmente incorreta do presidente Lula. Porque a gente debateu isso aqui sexta-feira e o presidente Lula perverteu o que aconteceu em Ribeirão Preto, que foi uma confusão de agenda, foi talvez uma falta de habilidade de diálogo e chamou a turma de Ribeirão Preto de mau caráter. Então é isso, lá em Ribeirão Preto não tem mau caráter, tem muita gente trabalhadora, tem muita gente do bem, né? E eu conheço muito a região. Tem um cara super do bem que está aqui, ó. O nosso grande Tardelli, é um baita do bom caráter de Ribeirão Preto. Então foi por isso que eu falei desse contraponto, Lu. Muito bem. Para quem chegou agora e não entendeu aqui do que o Poit está falando, na sexta-feira o presidente Lula, falando de improviso na Bahia, criticou então a AgriShow, porque o ministro dele teria sido, segundo o próprio ministro, desconvidado da abertura da AgriShow, e aí ele falou sobre os mau caráter que fizeram da organização da feira. Mas ele não estava falando sobre a população de Ribeirão Preto, tá, gente? Ele estava falando sobre os mau caráter de Ribeirão Preto, tratando da
de quem, segundo ele, desconvidou o ministro dele na organização da feira. O problema é que ele não deu essa explicação, né, Lu? Igual os germes fascistas Mas é de porque Curitiba. A gente pega... Ofende todo mundo. Não, a minha função aqui é uma função muito difícil, né, Poit? Sim, Por quê? sim, Porque a sei. gente pega um trecho e aí eu tenho que contextualizar o trecho, Tá, né? tá Então a certo. gente trouxe uma fala dele, ele estava falando sobre a organização da feira e aí ele falou os mau caráter de Ribeirão Preto não sobre a população, sobre a AgriShow especificamente. Eu tenho que dizer isso porque senão o público fica absolutamente perdido no que está sendo dito e tratado aqui. Feito isso, vou passar para o Alessandro. Olha, Luciana, eu acho que se a gente pudesse voltar no tempo hoje, tivesse uma máquina do tempo aqui no estúdio nosso, né, e todos nós voltássemos há 20 anos atrás e assistíssemos o vídeo que a gente viu da feira da reforma agrária, seria uma surpresa espantosa. Todo mundo ia olhar e ia pensar que era ficção científica. Falar, não é possível, isso aqui deve ser uma montagem, não é possível. Então tem certas coisas que realmente é só a política é capaz de oferecer ao mundo. Ou seja, não é uma coisa só do Brasil, né? Eu não diria que o Brasil é difícil de ser entendido, mas o mundo inteiro, de alguma forma, também é difícil de ser entendido porque é a política atuando de forma viva na sociedade. E quando a gente olha o Alckmin, aí eu talvez discorde um pouquinho do Vinícius, porque eu não acho que ele está abrindo mão de outros agrupamentos, né? Eu acho que essa construção que foi feita desde a campanha eleitoral de construir um centro democrático necessariamente vai fazer com que você tenha um contato, né, não de ponta a ponta, mas com duas brechas ali das forças políticas, tanto a direita quanto a esquerda. Então isso necessariamente vai levar o vice-presidente, né, que tem habilidade política, a montar um diálogo que para ele deve ser natural, não importa aqui se outros interesses de ordem política, importa que ele está fazendo política. E por outro lado, não tenha dúvida, ele vai dialogar, né, como o colega disse aqui, com o povo bom, né, pelo menos aqueles que têm uma vertente democrática, seja em Ribeirão Preto, seja em Curitiba, seja onde for. Então eu acho que aí tem uma questão da habilidade política. E eu vou falar de um comentário que eu vi, não vou dizer a fonte, mas que eu escutei, que era o seguinte, de que nessa visita do Alckmin, a maneira como o vice-presidente visitou a feira, foi recebido, etc., né, ele fez de uma maneira leve. E ele seria mais leve de que muitos ministros do Partido dos Trabalhadores. Olha só que interessante, né? Então, algumas pessoas mais à esquerda dizendo, olha, eu tenho uma leveza que não é uma coisa falsa, simplesmente, né, de ele ir lá e fazer... Não, ele está interessado em entender, e entende hoje, né, a importância do MST, hoje a importância de não criminalizar a política, né? Todos os movimentos, acho que o Tardelli deu uma beliscada nisso, todos os grandes movimentos que são base do reconhecimento dos direitos que nós temos hoje, nasceram criminalizados. E muita luta para descriminalizar, para entender a lógica, para entender a lógica de luta política, e hoje eu acho que o MST realmente tem essa importância para a segurança alimentar do país e para o desenvolvimento.